passando aí, tá, as vantagens de tantos profissionais nessa área. Tem profissionais de áreas diferentes, culminando na área de estética. A vantagem é que você tem uma estética mais humanizada. Então, hoje em dia, o profissional, o cliente vem, você realmente tem que dar uma assistência, você tem que fazer uma consulta estética, ou a famosa avaliação, né? Mas eu prefiro chamar o termo de consulta, porque a avaliação fica uma coisa muito simples, porque realmente é uma consulta, né? O paciente tem que entrar ali, você tem que explicar todos os pormenores, muitas vezes você tem que fazer uma receita para ele sair dali diferente do que ele entrou. E ter tantos profissionais e ter aumentado a concorrência obriga o profissional realmente se dedicar. Existem mais especialização, então os equipamentos melhoraram, as técnicas melhoraram, porque várias áreas conseguem estudar e aí elas conseguem entrar num consenso e trazer diferenciais. E também tornou a estética mais acessível. Antes a estética era só para classe alta, né, classe A, e hoje em dia a gente tem clínicas que elas são totalmente focadas no público C e D, né, com parcelamento, e às vezes é o sonho do paciente, né? Às vezes o paciente tem uma ruga ou uma mancha que aquilo traz um incômodo para ele, e agora ele consegue tratar, tornando a estética algo mais comum também. Antes tinha-se muito preconceito sobre a área de estética, e essa é a vantagem de tantos profissionais nessa área. Tá? Muitos profissionais não veem o profissional da área de estética como um profissional da saúde. Tem esse ponto bem importante. Isso acontece muitas vezes porque o profissional da área de estética ele não trabalha com procedimentos com boa fundamentação teórica, a famosa estética baseada em evidências. Então, muitas vezes o profissional, por causa do próprio mercado da estética, ele fala, não, ó, vou fazer essa massagem elimina gordura. Né? Nós sabemos que isso é uma falácia. Massagem não elimina gordura, ou sai gordura nas fezes, sai gordura na urina. A gente sabe que não sai gordura nem nas fezes, nem na urina. E esse tipo de afirmação que o mercado da estética faz, às vezes não é nem o próprio profissional da estética, é o mercado da estética faz os outros profissionais verem o profissional estético de uma forma meio que preconceituosa. E eu nunca vi, tá, em nenhuma área, pode ser da saúde, engenharia ou qualquer coisa, eles inventarem tanto equipamento inútil quanto na área de estética. Então, o mercado dos produtos em estética, sejam eles cosméticos ou sejam eles produtos eletrônicos, de eletroterapia, o mercado sabe, né, as indústrias sabem que é um mercado promissor, um mercado que gera muita renda, e aí eles querem só vender, só vender, só vender, e o profissional muitas vezes não tendo um bom senso crítico, ele acaba comprando um equipamento extremamente caro, fazendo promessas ilusórias para os seus pacientes, não alcançando esse resultado, se frustrando profissionalmente e também fazendo os outros profissionais terem descrédito nele, porque ele mentiu. E também o próprio profissional da área de estética, em muitos casos, ele não se vê como um profissional da área da saúde, porque ele não trata efetivamente o paciente, né? O tratamento dele não cuida de um desfecho morte, por exemplo, né? Ele não trataria isso, ele só iria uma senhora vaidosa, né, a famosa perua que está indo lá no consultório dele para retirar algumas rugas, e não é assim que o profissional da área de estética tem que se ver, e eu vou abordar isso um pouquinho mais com você aqui, tá bom? Então, assim, o profissional da área de estética, ele pode abordar o paciente de uma forma que praticamente nenhum outro profissional da área da saúde consegue. Porque um tratamento em estética, o teu paciente pode te visitar até 3 vezes na semana, passando de 30 a 1 hora a cada uma dessas visitas. Então acontece às vezes a visita no consultório de estética até 3 horas por semana, sendo que uma consulta com um nutricionista ela dura 1 hora.
e a cada 30 dias é realizado. Na estética, às vezes é semanal, 3 vezes por semana, uma vez por semana, de 15 em 15 dias. Os tratamentos eles são sempre mais compactos e sempre existe muita visita ali. A consulta ideal médica diz que é 25 minutos. Né? Uma consulta com um psicólogo é 50 minutos. Então, realmente, o profissional da área de estética ele tem um recurso que é o recurso tempo, que o paciente está indo ali e vai passar muito tempo com esse profissional. Passando muito tempo com esse profissional, o paciente vai acabar pegando uma confiança nesse profissional e esse profissional vai poder abordar diversos temas. Então, o profissional vai conseguir mudar hábitos de vida desse paciente, até mesmo da própria alimentação. Então ele vai todo dia falando ali, cobrando, né? Cobrando, dando um puxão de orelha, quase fazendo como um coach, né? A senhora está seguindo as nossas recomendações, a senhora está comendo direito, a senhora está fazendo uso do filtro solar, a senhora está fazendo uso daquele creme, a senhora parou de fumar, a senhora foi no barzinho esse final de semana, a senhora bebeu de novo, esse tipo de coisa que o profissional da área de estética tem com o seu paciente, porque eles começam a criar uma relação quase que de simbiose, né? Uma relação de amizade. E até hoje eu vejo poucos profissionais com essa possibilidade igual profissional da área de estética. E aí, nesse livro de toxina dermatológica, escrito pela Heloísa Aires, foi dito que na clínica dermatológica, pelo menos 20% dos pacientes têm a dismorfia corporal ou dismorfismo corporal. Acredita-se que na clínica estética isso ainda seja muito pior. E o que é o dismorfismo corporal? O dismorfismo corporal é um distúrbio, tá, da visão do eu. Então a pessoa é de um jeito e ela se vê de um jeito totalmente diferente. Então, esse tipo de paciente, ele é rotina na clínica de estética e com um pouco de feeling, um pouco de experiência, o profissional da área de estética, ele consegue perceber esse paciente, esse perfil de paciente. E esse perfil de paciente é um paciente extremamente resistente a procurar uma terapeuta, a procurar uma psicóloga, a procurar um profissional que possa ajudá-lo. E como ele vem para um profissional da área de estética, o profissional da área de estética ele tem que ter o bom senso de não fazer aquilo que o paciente gostaria, né? Nós temos o caso aí dessa mulher que é um caso bem famoso, que ela fez várias cirurgias plásticas e realmente ela transformou o rosto dela, e não transformou para bom, né? Nem para bonito, claro que para ela, provavelmente ela está se sentindo melhor, ou não, né? Quem tem dismorfismo corporal, ele nunca está feliz. E o profissional tem que ter o bom senso de não fazer o que o paciente quer. Mas ele pode sim melhorar alguma questão, né? O paciente tem uma ruga no canto do olho, ele pode fazer o tratamento, a paciente pode ir ali na clínica e toda a visita ele vai conversando com o paciente, mostrando, olha, você não é desse jeito que você está se vendo, eu já vi pacientes com isso, eu tenho uma indicação para você, tudo com aquele cuidado, porque se ele for muitas vezes para um outro profissional, às vezes a abordagem do outro profissional, talvez uma nutricionista ali que não tem tanto cuidado, não tem a questão do toque, porque não tem a questão do toque, né? A nutricionista, ela só precisa prescrever, basicamente mandar. Já na estética, não, na estética tem toda a questão do toque, fazer uma limpeza de pele, vou fazer uma massagem, vou fazer alguma coisa, vou colocar um aparelho, tem todo esse sistema de relaxamento, que é como se o paciente ele descesse barreiras e ele vai abordando, olha, tem uma colega, tem assim, tem assado, e você consegue convencer esse paciente que tem o dismorfismo corporal, que provavelmente isso traga um grande sofrimento para a vida dele, que ele vá num profissional adequado e se trate. E o profissional da área de estética, ele pode ser um profissional preventivo. Por que um profissional preventivo? Porque nesse livro aí, que é um best-seller, muitos psicólogos talvez já estejam reconhecendo esse livro, que é o Rápido e Devagar, Fast and Slow, em inglês. Esse livro fala da forma do pensamento humano, que nós temos a forma 1 e a forma 2. A forma 1 é a forma rápida
de pensar, então uma forma emotiva, e o ser humano evoluiu com essa forma rápida. E por que ele evoluiu com essa forma rápida, né? Então ele estava lá nos primórdios dos seres humanos e ele via o mato balançando. Ele tinha que agir por impulso, né? Ele não ia ficar esperando para ver o que ia sair daquela moita. Ia ser um coelho ou ia ser um predador que iria devorar ele, e aí ele não ia passar a genética para a gente e a gente não estaria aqui. Então a nossa mente ela tende a ser decisões rápidas, decisões imediatas, e o sistema 2, que é o sistema devagar, é algo que você calcula, que você pensa para o futuro, mas a maioria das nossas decisões são decisões de emoção, e depois o nosso cérebro ele fica tentando colocar razões para aquela nossa decisão. Decisão de compra é puramente uma decisão de emoção, e depois nós só ficamos trazendo justificativas para isso. Então é muito mais fácil um paciente procurar uma clínica estética do que procurar um clínico para ele fazer um check-up, para ele fazer uma prevenção de alguma coisa, a não ser que seja algo que seja comum, né? A prevenção de mama, que já tem uma cultura disso, se investe muito nesse tipo de marketing, mas não é tão comum, né? E todo ano o dermatologista para ver se tem alguma manchinha na pele, a não ser que esse paciente já tenha um histórico, aí ele vai no dermatologista. Já na estética não. Na estética o paciente ele tá um pouquinho mais gordo, e então ele vai lá, tá com excessozinho de peso, tem uma gordura localizada, ele tem uma celulite, uma estria, uma mancha melasma, uma mancha senil, talvez ele tenha alopécia, e ele acaba indo no profissional da área de estética, e esse profissional, se ele tiver uma visão global, ele vai ajudar esse paciente na saúde do paciente. Então ele vai poder orientar esse paciente para mudar os hábitos de vida e recomendar para que ele vá a uma nutricionista. Se ele tiver algum problema psicológico, estado depressivo, que muitos pacientes que vão no consultório estético, eles estão em estado depressivo, eles acham que se melhorar a ruga, ela vai se sentir melhor, e a gente sabe que não, que ela precisa de um acompanhamento multidisciplinar muitas vezes também, e o profissional da estética vai conseguir sentir isso, vai poder encaminhar com jeitinho. Então, o profissional da estética ele pode ser visto isso. Talvez ele aumente a expectativa do paciente, e talvez ele interfira sim no desfecho morte. Se ele conseguir fazer que um paciente pare de fumar ou que adquira novos hábitos de vida, então ele vai mudar sim o desfecho morte do seu paciente. Logo, profissional da área de estética é sim um profissional da área da saúde, e ele precisa se ver dessa forma, e os outros colegas precisam ver ele dessa forma também. Então, casos obrigatórios aí, que eu vou precisar ter condutas multidisciplinares, né? Então, no distúrbio da autoimagem, que acontece muito nos consultórios estéticos, eu vou precisar sim de uma psicóloga, de uma parapsicóloga, ou de uma terapeuta, ou de um outro profissional que possa auxiliar esse meu paciente. Se meu paciente tem excesso de peso, eu vou precisar encaminhar para uma nutricionista, vou ter que encaminhar para que ele execute exercícios aeróbicos, anaeróbicos, e aí já começa a entrar o fisioterapeuta para ajustar alguma questão postural, porque muitas vezes ele não está indo porque ele tem uma dor no joelho, então ele vai precisar ser encaminhado para o ortopedista, depois do ortopedista vai para o fisioterapeuta e depois para o educador físico. O preenchimento labial, que parece algo extremamente simples, eu preciso muitas vezes encaminhar meu paciente para um ortodontista, porque o paciente às vezes tem o lábio torto, um lábio um pouquinho mais fininho, mas os dentes, ele tem todo um problema ortodôntico que causa isso. Então não é porque o lábio dele estava muito fino, não é porque ele precisa de preenchimento, e sim que o assoalho onde o lábio está, que os dentes são o assoalho, os dentes jogam o lábio para frente, o assoalho não está direito. Então ele vai precisar ir no ortodontista, vai corrigir isso, talvez ele nem precise de um preenchimento. Tem que ter esse olhar. Na acne, se for uma acne vulgar, se for o grau 3, grau 4 da acne, obrigatoriamente a gente precisa da ajuda do dermatologista. Ou o dermatologista pode
solicitar ajuda de um profissional da área de estética, porque nem todo dermatologista ele quer atuar na área de estética. Então ele pode fazer todas as recomendações medicamentosas, ele pode encaminhar numa clínica estética que os resultados vão melhorar em muito. Problema postural, a gente já conversou aqui, que os profissionais adequados para o problema postural é o educador físico e o fisioterapeuta, e às vezes a pessoa está com uma gordurinha em determinado lugar, é totalmente uma questão postural, né, de você encaixar o quadril, de você fazer um movimento adequado, e esses problemas posturais eles podem ser pelo próprio sedentarismo, pois os músculos eles são agonistas e antagonistas, e se um músculo está mais forte que o outro, você acaba tendo uma mudança postural que pode afetar no futuro do teu paciente. Então, teu paciente veio tratar uma gordura localizada do flanco esquerdo e você identifica ali um desvio de coluna do teu paciente que ele nem sonhava que tinha, porque ele não tinha dor, ele ia ter dor daqui 20, daqui 30 anos, e às vezes o desfecho ia ser um desfecho bem mais complicado de resolver, e você já fala para ele, olha, você tem um problema aqui, você vai precisar encontrar determinado profissional, a gente vai poder tratar, claro, essa gordura, porque se ele vir tratar gordura, você vai ter que tratar gordura, mas se você tratar a sua questão postural, vai melhorar muito na sua vida, no seu futuro, e também essa gordurazinha vai melhorar bastante. E os cirurgiões plásticos, né? Tem caso que infelizmente é só plástica e o profissional ele entra muitas vezes em descrédito, profissional da área de estética, porque ele acha que ele pode resolver tudo. E não pode resolver tudo, né? Existe uma limitação que o profissional da área de estética tem. Tem alguns casos que é apenas cirurgia. Então, se a diástase, né, for uma diástase muito grande, e o que é a diástase? Diástase é aquela pessoa que engordou muito, ou aquela pessoa que passou por uma gestação, houve ali o descolamento do músculo do reto abdominal, e depois ele não voltou. E a pessoa fica com aquela diástase ali, fica achando que é gordura localizada, não é gordura localizada. Se a diástase for pequena, eu tenho como tratar. Com a própria estética eu tenho como tratar. Mas se for muito grande, eu vou precisar de cirurgião plástico. Uma paciente que fez bariátrica e perdeu muito peso, ela vai precisar fazer uma cirurgia plástica para retirar o excesso de pele. Não adianta o profissional da área de estética achar que ele vai dar conta disso com fio de sustentação, com colágeno, com radiofrequência ou qualquer coisa do gênero, porque ele não vai dar conta. E aí, as áreas que eu já tenho histórico, tá? Que é usado aí a interdisciplinariedade na área de estética. Então, hoje, algumas clínicas aqui no Paraná, eles têm a estética paliativa. Se fala muito hoje da medicina paliativa, mas existe a estética paliativa. E médicos oncologistas, eles começam a recomendar hoje que os pacientes eles vão tratar questões estéticas. Porque o paciente, quando ele vai no oncologista, ele já vai sabendo o que ele está procurando ali, quando dá o diagnóstico, muitas vezes ele já sabe, mas o que ele fica preocupado, eu vou perder meu cabelo, eu não vou poder passar minha maquiagem, vai mudar meu rosto, vai mudar não sei o quê. Isso acontece, esse tipo de pergunta. E os médicos eles têm percebido que os pacientes que realizam procedimentos estéticos, eles são mais responsivos ao tratamento, ou muitas vezes eles têm até uma adesão melhor ao tratamento. E na estética paliativa, os próprios esteticistas eles estão entrando aí nos hospitais. Existe um hospital, o Unimed, se eu não me engano, do Maranhão, que ele tem dentro do hospital um profissional esteticista exatamente para ele trabalhar com a estética paliativa. E o relato desse profissional é o seguinte, que ele é o profissional mais bem recebido. Porque entra lá o fisioterapeuta e o paciente pensa, ai meu Deus, vou ter que fazer esse exercício dolorido de novo. E aí quando entra o profissional de estética, o paciente fica todo alegre e fala, nossa, eu esperei o dia inteiro para esse momento, eu esperei a semana inteira para esse momento, para estar com você aqui, para você estar me ajudando. E no meeting de estética de 2018 que teve aqui no Paraná, teve um caso muito legal de uma profissional que ela contou um caso de uma paciente que ela estava em estágio terminal de câncer e ela estava totalmente demasiada e ela chegou para a mãe dela e falou, mãe, eu sei que eu estou indo embora, eu já aceitei isso, não tenho problema com isso, mas eu não queria
me despedir dos meus amigos, dos meus familiares com esse rosto porque eu não estou me reconhecendo. Então a autoimagem é muito importante, talvez, nesses casos, porque a gente sabe que vai acabar acontecendo desfecho morte, mas a gente tem que humanizar esse paciente, né? A gente não precisa tentar prolongar o que vai acontecer, mas nós temos que fazer isso acontecer com uma humanização, com respeito ao paciente. E a estética paliativa traz isso. Então, essa família procurou um profissional da área de estética. Esse profissional foi lá, fez uma drenagem facial que desinchou muito o rostinho dessa paciente, e ela ficou muito feliz para ela poder se despedir dos seus parentes e amigos. E os familiares até falaram, se eles soubessem que esse tipo de tratamento existem, eles teriam pedido muito antes. Não teria chegado nesse momento, né? Que às vezes ela não queria receber visita para não ver ela com aquele rosto que ela não se reconhecia. No pós-cirúrgico também, o profissional da estética pode ser muito bem-vindo, só não na cirurgia, não além da cirurgia plástica, nos outros tipos de cirurgia, porque o profissional ele pode cuidar de aderência, que pode causar um problema futuro, ele pode cuidar de uma cicatriz, como eu falei lá no começo, né? Aquela cicatriz que muitas vezes fica incomodando o paciente por muito tempo, por muitos anos, ele pode ser encaminhado para um profissional da área de estética. O profissional da área de estética, usando o maior nível de evidência científica, alcança grandes resultados na questão de cirurgias. No pós e pré-parto, né, na gestação, existe hoje a estética especializada nessa parte gestacional, então com a drenagem linfática, porque muitas pacientes no momento da gestação elas ficam extremamente demasiada, ela tem todo aquele desconforto de estar grávida, e no pós-parto ela pode ter o problema de diástase, ela pode ter o estado depressivo, a depressão pós-parto, que pode ser amenizada sim por um procedimento estético. O procedimento estético ele traz bem-estar, ele traz aquela sensação boa. O procedimento estético, o profissional da área de estética, ele muda o estado mental. Porque nós pagamos tanto para o Messi, porque nós pagamos tanto para o Neymar, para piloto de Fórmula 1? Porque esses profissionais, eles mudam o nosso estado mental. O profissional da área de estética ele faz a mesma coisa. Ele muda estados mentais. E, no caso, já tive caso de paciente com foliculite, pseudofoliculite, onde o médico dermatologista encaminhou esse paciente para mim e para fazer o tratamento de depilação a laser, que alguns chamam de depilação definitiva, mas na realidade é uma depilação semi-definitiva. E esse paciente tinha aqui na área do pescoço muita foliculite. E ele acabou fazendo laser e eliminou a foliculite. Então veja só, ele foi lá no dermatologista, o dermatologista teve bom senso que podia até fazer a medicação, mas depois de um tempo aquilo ali seria recorrente. Né? Toda vez ele pararia com a medicação, voltaria, e ele decidiu encaminhar ali para nós, e nós fizemos a questão do laser. Também já tive um caso de um paciente com acne severa, um homem, e toda vez que ele ia se barbear, ele acabava cortando alguma acnezinha, essa acnezinha acabava gerando alguma cicatriz para ele, e ele também foi indicado para fazer a depilação a laser. Foi algumas sessões e para ele foi muito bom, né? Foi um resultado realmente muito satisfatório. E